Geek, como você já pode imaginar, o novo filme de Dragon Ball Super Super Hero foi lançado. Nós iremos trazer aqui o resumo completo e detalhado desse novo filme lá do Super Hero, que foi lançado recentemente lá no Japão. Então, Geek, neste vídeo nós teremos muitos spoilers lá desse novo filme Super Hero, que já foram confirmados. Também teremos novas transformações e um novo inimigo que promete ser o chefe final do filme. Então, Geek, este resumo aqui é uma transcrição lá de um vídeo de um canal chamado Goresh. E sem grandes delongas, vamos trazer para você o resumo completo a partir de agora, beleza, Geek? Para início de conversa, nós temos o recrutamento do Dr. Hedo. O filme começa 6 meses atrás, quando Magenta, ou Mazenta, e Carmine conversando sobre o recrutamento do Dr. Hedo. A história confirma que Magenta, ou Mazenta, é o filho do General Red, que é aquele ex-líder do exército Red Ribbon, e Carmine é o seu assistente. Em relação ao Dr. Hedo, ele é neto do Dr. Gero. Também é visto em uma tela em que a esposa do Dr. Gero é chamada de Vome, que mais tarde se tornou o Cyborg número 21, ou Android número 21 como conhecemos. Esse Android C21 é um novo antagonista que apareceu naquele jogo Dragon Ball Fighter Z, lançado em 2018. Gero e Vome tiveram um filho chamado Gebo. Antes de sua morte no campo de batalha, ele serviu de modelo para o Cyborg 16 que conhecemos como Android número 16. Mazenta e Carmine saem para recrutar Hedo, que está na prisão. Eles conseguem convencê-lo de que a Corporação Cápsula é uma organização maligna. Dizem que se a Corporação Cápsula consegue projetar uma tecnologia tão avançada, é porque trabalha com tecnologias alienígenas. Essas explicações são o suficiente para Hedo concordar em regressar lá no exército Red, e o filme avança em 6 meses para chegar no momento atual. Depois, Geek, nós temos a atenção para Piccolo, Gohan e a pequena Pan. Piccolo então treina Pan para controlar sua energia. Pan ainda não consegue voar, pois aprende a controlar sua energia. Piccolo diz que tem tempo suficiente porque ela tem apenas 3 anos. Pan nunca viu seu pai Gohan lutar e ela pergunta a Piccolo se é verdade que ele já foi mais forte do que o seu avô Goku. Piccolo então confirma, o que deixa Pan bastante feliz. Ela então corre imediatamente para o jardim lá da infância, correndo em uma velocidade supersônica. Um pequeno momento da vida passa e Videl liga para Piccolo para pedir que ele pegue Pan na escola, enquanto Gohan está ocupado escrevendo um relatório sobre insetos. Piccolo então vai até Gohan para confrontá-lo sobre o seu papel como pai, enquanto concorda em pegar Pan mais tarde. Piccolo então percebe que Gohan perdeu seriamente em termos de poder, e então magicamente muda sua roupa de volta para a roupa de treinamento lá de Piccolo. É aí que começa o ataque Cyborg e o projeto Cell Max. A cena muda e vemos Piccolo sozinho, meditando em uma montanha. Ele é então atacado por Gama 2, que se dirige a Piccolo chamando-o de Rei Demônio Piccolo, assim como Goku era criança. Piccolo então diz a ele: desculpe, eu sou apenas Piccolo e ponto final. Piccolo então percebe o sinal do exército Red Ribbon e deduz que Gama 2 é um ciborgue por sua falta de Ki. Gama 2 diz a ele: você sabe muito, e vai ao ataque, afirmando que ele tem ordens para matá-lo. Ele está muito confortável contra Piccolo, até um pouco brincalhão. Essa é a diferença entre Gama 1 e Gama 2. Enquanto o Gama 1 ele é sério, o Gama 2 ele é um pouco brincalhão e menos atencioso. Também se voltará contra ele o Gama 2, que ataca Piccolo com sua arma de raios, e a explosão cria uma enorme nuvem de poeira. Gama 2 varre a cena e não encontra Piccolo. Ele então acredita que Piccolo foi vaporizado por seu ataque, enquanto Piccolo simplesmente conseguiu escapar devido à falta de atenção do Gama 2. Piccolo então aproveita a oportunidade para segui-lo discretamente até a sede lá do Gama 2, que é o QG lá das forças Red Ribbon. Piccolo então encontra um guarda e nocauteia para roubar a sua roupa. Piccolo então caminha por um corredor que lembra o Wakanda daquele final do Pantera Negra da Marvel, já que você não pode ver a base lá de fora, exceto quando anda pela membrana transparente. Após Gama 2, Piccolo então chega a uma grande sala onde Mazenta, Carmine e Hedo estão discutindo um projeto chamado Cell Max. Hedo então explica que prefere se concentrar nas produções dos robôs Gama 1 e Gama 2, dizendo que poderia reconstruir facilmente o maior número possível, mas Mazenta prefere se concentrar lá no Cell Max. Hedo então explica que não está pronto e que não deve ser ativado antes do final do processo de criação, caso contrário a Terra poderá ser destruída. Mazenta não parece levar a sério o que ele diz e diz que Cell Max deve ser a prioridade e deve ser finalizado o mais rápido possível. Hedo não entende por esta obsessão lá com Cell Max. Ele está realmente com seus sonhos de super-herói, uma câmera da Zoom lá em Cell Max, e Piccolo fica apavorado ao reconhecer Cell imediatamente. Enquanto isso, Geek, nós temos nossas atenções para o planeta lá de Bills. Piccolo então entra em contato com Bulma e pede para que ela possa convocar o Whis a fim de convocar Goku e Vegeta com urgência para derrotar o exército Red Ribbon. Bulma então tenta ligar para o Whis, mas ele não ouve o toque porque um pote de sorvete cobre o seu palito. Enquanto isso, no planeta de Bills, Goku está frustrado porque Broly não consegue controlar sua raiva. Vegeta medita sozinho em uma pedra e Goku pergunta por que ele não treina com eles. Vegeta diz que treina como Jiren para forjar a sua mente,
para não fazer movimentos desnecessários e lutar com a mente limpa. Então temos um flashback bastante interessante, onde Vegeta explica que, segundo ele, a diferença de poder entre Goku, Vegeta e Jiren no torneio do poder não era tão grande, mas o trunfo de Jiren era principalmente porque ele tinha uma mente pacífica e não fazia movimentos desnecessários. Whis então aparece e aplaude Vegeta, que tem tudo planejado, aconselhando Goku a adotar uma abordagem bastante semelhante. Bills então acorda de uma soneca de 4 meses e pergunta por que Broly está ali. De repente, aparece Lemon e Bills prova os seus pratos, que ele os adora. Bills então vê Tillai, por quem se apaixona. Ele diz a Tillai que ela pode ficar em seu planeta o tempo que ela quiser. Todos vão para a mesa e Whis oferece a Goku e Vegeta para lutar entre si, sem se transformarem e sem usar um ataque de Ki. Eles aceitam com a condição de que Broly não intervenha porque ainda não sabe se controlar e seus excessos de raiva destroem tudo o que está em seu caminho. Goku e Vegeta então começam a lutar e Bills percebe que os movimentos de Vegeta estão diferentes do normal, o que é um sinal de melhora. O filme então retorna para Piccolo recebendo 2 sementes dos deuses lá na Torre Karin. Piccolo então vai até a Dendê para pedir que ele libere o seu potencial, como aquele velho Nameku Seijin tinha feito com Gohan e Kuririn, já que Dendê é do mesmo tipo daquele Nameku Seijin. Dendê então diz que não pode fazer isso porque ele tem que ser muito mais velho para poder fazê-lo, mas ele diz que poderia atualizar Shenlong para que ele possa usar os poderes daquele Nameku Seijin. Dendê então pega uma estátua lá de Shenlong, borrifa com água estranha e pronto! Shenlong foi atualizado com novos poderes. Depois, Dendê diz que Bulma já tem as 7 esferas de dragão em sua casa e Piccolo então sai para perguntar se ele pode usá-las. Bulma então concorda. Piccolo convoca Shenlong e promete liberar todo o potencial de energia adormecido dentro dele. Shenlong não apenas aceita, mas especifica que adotou um pouco lá de extra, o que pode ser útil para ele mais tarde. O segundo e terceiro desejo são para Bulma, em que ela pede firmar um pouco mais das suas nádegas e também uma extensão de cílios de alguns centímetros. Shenlong então obedece e depois desaparece. Piccolo então retorna ao QG das forças Red Ribbon, disfarçando-se de soldado. Ele então ouve Magenta, Carmine e Redo discutindo seu próximo alvo, que é Gohan. Eles se oferecem para sequestrar Pan para atraí-lo. Piccolo então acha uma boa ideia Gohan participar da luta, então vai dar a ele um bom treino, diz Piccolo, esperando que ele possa recuperar sua forma final. Ele então se oferece para sequestrar Pan e vai para o jardim de infância com outro soldado. É o fim da escola, onde os pais pegam seus filhos e o soldado é nocauteado de uma vez por Pan. Ela reconhece o segundo soldado, que é portanto o Piccolo, mas de forma disfarçada. Então Piccolo pede a Pan para jogar junto com ele e segui-lo para o QG lá do exército Red Ribbon, embarcando no avião, já que Piccolo não pode voar para não ser reconhecido. Pan então finge que não consegue quebrar as algemas. Carmine quer filmá-la para enviar um vídeo para Gohan. Ela finge alguma situação contra sua vontade. Então Piccolo e o mesmo soldado que o acompanha vão até a casa de Gohan para mostrar o vídeo, dizendo que se ele quiser ver Pan novamente, que ele venha buscá-la. Gohan então fica bravo e vai para o QG lá do exército Red Ribbon. A partir daí, o resto do filme acontece no QG lá do exército. Na forma normal, Gohan enfrenta Gama 1, que é muito mais forte que ele, sendo no caso na forma normal. Gohan então pergunta quem é ele e o Gama 1 responde que ele é um super-herói encarregado de erradicar o mal. Gohan não entende e se transforma em Super Saiyajin. Os dois estão aproximadamente no mesmo nível, mas Piccolo percebe que o Gama 1 está melhorando continuamente, aprendendo a lutar contra o combate como Broly fez no filme anterior. Gama 1 então assume o controle e Piccolo fica bastante preocupado. Então, ele pede a Pan para fingir gritar de dor para despertar a raiva de Gohan. Funciona e Gohan consegue se transformar no modo final novamente. Agora Gohan facilmente enfrenta Gama 1 e Redo então envia o Gama 2 como esforços. Piccolo também decide largar a máscara e se transforma no modo Ultimate Piccolo com potencial liberado para participar da luta contra o Gama 2, enquanto Gohan cuida do Gama 1. Rapidamente, Gama 1 e Gama 2 conseguem alcançar o nível de poder de Gohan e Piccolo. Piccolo então se complica e deu rim para ele. E de repente, ele se lembra que Shenlong lhe deu um extra, durante o seu desejo. Um estranho brilho laranja brilha e Piccolo se transforma em uma nova transformação, que ele é mais alto, pele laranja, tem as bordas de olhos pretas e um olhar ameaçador como Majin Vegeta. A partir de então, os ataques de Gama 2 a Piccolo não têm efeito, como quando Mr. Satan atacou a forma do Céu Perfeita. Piccolo então termina a luta com um único soco, sendo que o Gama 2 é derrotado. Kuririn, Android 18, Goten, Trunks e Bulma chegam ao local, mas Piccolo não conhece Goten e Trunks, mas Gohan lembra que esses pequenos Saiyajins eram muito pequenos durante um bom tempo até o seu crescimento, não Geek? Gohan então pergunta a Piccolo qual era aquela forma que ele tinha antes. Piccolo então responde que não tem nome e que ele só tem que chamá-la de Orange Piccolo, o Piccolo laranja. Piccolo então manda uma semente dos deuses para Gohan, mas ele, que perdeu seus óculos, não consegue pegar a semente dos deuses e ela cai uma rachadura no chão.
Isso nos faz lembrar lá do arco Buu, quando Gohan não consegue pegar o brinco Potara lançado por Goku. Mazenta então entra em pânico e exige ativar o seu Max imediatamente. Hedo se recusa e tenta atrapalhar, mas Mazenta fica com raiva e entra no modo ciborgue, com o que parece ser aquela armadura ou corpo cibernético. Ele atira a pistola 3 ou 4 vezes lá em Hedo para matá-lo e ativar o seu Max, mas a roupa de Hedo é a prova de balas. Hedo então usa Hachimaru, a pequena abelhinha robótica, para injetar um veneno mortal no pescoço de Mazenta, que morre instantaneamente. Mas antes de morrer, Mazenta consegue quebrar o gelo e pressionar o botão de ativação lá do Cell Max. A aparência de Cell Max é um monstro enorme, lembrando a segunda forma lá de Cell. Ele é vermelho, com olhos vermelhos sangue brilhantes, mas sem pupilas, e uma cauda que termina com uma coisa cravada. Ele não tem diálogo no filme, como o Hiro Degar lá no filme de Tapion, e ele é mais uma espécie de robô gigante do que uma criatura viva e inteligente, o que é de se esperar, já que ele é um robô não humano. Dr. Reid então está apavorado e seu Max começa a sua grande destruição da Terra com enormes explosões de cor roxa que emanam de seus gritos. Todo o quartel-general do exército é destruído. Pan não consegue voar, mas ao fugir da enorme explosão roxa, ela instintivamente aprende a controlar o seu Ki e a voar. Gama 1 e Gama 2 ficam perturbados ao ver o Cell Max ativado tão cedo, mas eles explicam que Hedo foi esperto o suficiente para projetar um ponto fraco lá em Cell Max, caso ele perdesse o controle, que é um caroço cinza no topo de sua cabeça. Se destruído, o corpo inteiro lá do Cell Max explode, sem deixar vestígios dele. A partir desta indicação, absolutamente todos atacam Cell Max, incluindo Gama 1 e Gama 2, que ajudam Gohan, Piccolo e os outros. Trunks e Goten se fundem, mas Goten se pergunta se eles conseguirão, o que implica dizer que eles não fazem isso há um bom tempo, e eles falham na fusão, resultando naquela fórmula de Gotenks gordinho. O resto da equipe tenta acertar a cabeça do Cell Max com o corpo de Gotenks com uma bola de demolição. Claro que isso não funciona. Então Piccolo, com seu potencial liberado e despertado, tenta disparar seu mais forte ataque na cabeça do Cell Max, mas não dá certo. Pelo contrário, Piccolo irritou o Cell Max, sendo que todas as manchas pretas no corpo do Cell Max começam a brilhar em roxo, então feixes de energia são disparados em todas as direções, destruindo o cenário mais uma vez. Gama 2 então percebe que Cell Max é uma ameaça para a Terra, então decide arriscar a sua vida voando alto lá no céu, antes de cair a toda velocidade e força total de volta lá no Cell Max, cortando o seu braço. Mas Cell Max então responde batendo nele violentamente, e isso faz com que o Gama 2 caia no chão, acreditando-se estar morto. Cell Max então avança para esmagar o corpo do Gama 2, mas Piccolo se transforma no Orange Piccolo para segurar o seu pé. Kuririn vem para ajudá-lo a apoiar o pé lá do seu Max e diz a Piccolo: você também pode se transformar em um gigante, como você fez contra Goku no torneio mundial de artes marciais. Piccolo então disse que esqueceu que podia fazer isso e se transformou em um gigante. Agora temos um duelo do Orange Piccolo gigante contra o Cell Max. Piccolo mais ou menos consegue se manter, mas rapidamente perde energia e começa a ser dominado. Gohan então pergunta se ele conseguirá vencer com esta aparência, só que Piccolo responde que ficar mais alto não torna ele particularmente mais forte. Cell Max então continua a avançar, enquanto o Piccolo gigante então pega a última semente dos deuses para dar a Gohan, dizendo a ele que tudo agora depende dele. Piccolo então literalmente diz a mesma coisa que Goku disse a ele durante aquele Kamehameha pai e filho contra a Cell: você é o mais forte entre nós, libere toda a sua energia. Enquanto isso, Geek, todo mundo está sendo atomizado por Cell Max. De repente, Piccolo é jogado no ar por Cell Max antes de ser atingido por vários raios de energia roxa. Piccolo então cai sem vida na mão de Cell Max. Gohan pensa que Piccolo está morto e estaremos testemunhando uma espécie de remake 100% idêntico àquela cena mítica de Gohan se transformando na forma do Super Saiyajin 2 após a morte do Android 16. Uma linha vermelha cruza Gohan, a cena congela, ouvimos os mesmos efeitos sonoros e Gohan explode de raiva. A câmera filma os pés de Gohan e gradualmente sobe em Gohan, revelando uma nova transformação. Ele tem uma aura roxa extremamente vibrante ao seu redor, o seu cabelo é branco prateado e, o mais importante, muito mais longo do que a sua forma final. Os olhos de Gohan são vermelhos ou roxos. Cell Max então avança em direção a Gohan e o acerta de frente. Gohan é completamente invencível, ele não se move, como quando o Mr. Satan atingiu Cell. Gohan então responde: isso é tudo que você tem, e empurra Cell Max para trás, que voa para longe como uma pedrinha. Cell Max então se assusta, então cria uma enorme bola de energia verde por fora e completamente preta por dentro. E quanto mais Cell Max acumula energia em sua bola, mais parece se destruir por dentro. Piccolo então reaparece em sua transformação do Orange Piccolo e imobiliza Cell Max com seu braço estendido para que Gohan possa atacá-lo. Essa nova forma lá de Gohan então lança um enorme Makanko Sapo
que atravessa a cabeça de seu Max, que é pego na explosão e morre. E assim, Geek, nós temos o fim da luta. Redenton confirma que Gama 12 está morto. Ele quer se entregar à polícia com Gama 1 por seu papel neste caso, mas Piccolo responde que eles não são pessoas ruins e que foram apenas manipulados. Eles apenas têm que agir como se nada tivesse acontecido. Redenton pergunta a Bulma se ele e o Gama 1 podem trabalhar para a Corporação Cápsula e ela concorda se ele pode encontrar uma maneira de torná-la mais jovem. Piccolo então diz que é melhor do que convocar Shenlong para isso. O filme termina com Pan mostrando a todos que ela pode voar. E após tudo isso, Geek, nós temos uma cena pós-crédito lá de Dragon Ball Super Hero. Nós vemos a continuação da luta de Goku e Vegeta lá no planeta de Bills. Eles estão completamente exaustos, mas Vegeta consegue ficar em cima de Goku para dar o soco final da vitória. Vegeta, portanto, vence esta luta amigável, onde eles não foram autorizados a se transformar e a usar ataques lá de Ki. Então, Geek, nós encerramos aqui este resumo deste filme. O que você achou sobre todo esse contexto? O que você achou sobre tudo isso que aconteceu nesse filme? Você gostou? Você não gostou? Você tem alguma outra teoria, Geek? Comenta aqui na seção de comentários, beleza, Geek? Que eu estarei aguardando o seu comentário. Pois bem, Geek, vou ficando por aqui. Este foi aqui um grande resumo envolvendo este filme. Se você gostou deste vídeo aqui, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo e seu like aqui neste vídeo que nos ajuda bastante, beleza, Geek? E não se esquece de deixar o seu like, não se esquece de deixar algum comentário aqui no nosso canal, que isso ajuda ainda mais o nosso canal Oi Geek, beleza, Geek? Eu vou indo lá. Eu sou o Luciano, sou do canal Oi Geek, te vejo no próximo vídeo, beleza, Geek? Valeu!